Boa tarde, pessoal. Eu tô aqui com esse cabelinho assim enroladinho para depois ele ficar melhorzinho, tá? Então, mais uma vez, não tô preocupada com a minha imagem nesse vídeo. Eu estou querendo com este vídeo acrescentar, ajudar, somar, fortalecer, trazer algo da parte de Deus para a vida de quem vai ouvir esse vídeo. Queridos, a palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente vai falar de Deus para as pessoas e as pessoas falam assim: ah, mas eu já conheço, não, mas eu falo com ele, mas eu tenho colocado diante dele, eu oro todos os dias, eu converso com ele e tal. Legal, isso é muito importante. Mas mais tão importante quanto é legal você falar com ele, mas é tão importante quanto falar com ele o ouvir ele, né? Porque quando eu ouço Deus, isso que vai me permanecer, fazer com que eu permaneça de pé diante da adversidade, dos ventos que sopram forte sobre a nossa vida e a certeza da esperança que temos que Ele está no controle e que tudo vai dar certo. Porque se Deus está no controle da nossa vida, não tem como dar errado. Ainda que aos nossos olhos alguma coisa não saiu de acordo com a nossa vontade, meu querido, se você, minha querida, se você está colocando isso na direção de Deus, é porque essa foi o melhor caminho que Deus teve para a sua vida, né? Às vezes Deus tira coisas da nossa vida que a gente fala assim, mas eu gostava tanto, né? Quantas pessoas não namoram coisas erradas, atitudes erradas, é, pensamentos errados e tal. E daí Deus dá um jeito de trabalhar e tirar isso e é dolorido. Então, a palavra de Deus diz assim que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho que crer que tudo vai colaborar para o meu bem. Eu quero contar rapidamente como foi que eu me acheguei ao Senhor. Eu era uma pessoa totalmente voltada às minhas vontades, às minhas razões. Eu criei o meu Deus e eu dava ordem para mim, eu era dona do meu nariz, como muitos, a grande maioria da humanidade é. Eu era também desse jeito. Até que, e totalmente distante de Deus, independente de Deus, e nasci no inferno, estava caminhando para o inferno eterno, né? Que era distante. O inferno não é somente aquele fogo, aquele lugar de enxofre, de coisas horríveis, de trevas, de escuridão. Não. A pior coisa do inferno é você não mais ser ouvido por Deus, você estar separado de Deus eternamente. Então eu vivia nessa terra achando que estava falando com Deus, mas eu estava distante dele, porque a Bíblia também fala que os nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. Isso está lá no livro de Isaías, quem tiver curiosidade vai lá, procura, pesquisa que vai achar. Então se eu estou em pecado, sem ter condições de me arrepender desse pecado, eu estou morta. Então eu estou desligada de Deus. Não que depois que eu conheço Ele, começo a caminhar com Ele, eu não peque. Eu peco. Se vocês virem morar comigo, vocês vão ver que no meu cotidiano, lógico que eu não vivo todo instante pecando, mas eu tenho meus tropeços, porque eu luto com essa carne contaminada pelo pecado, né? Mas daí eu tenho condições de reconhecer que errei e peço perdão e me arrependo de fato, aquilo dói no meu coração, porque eu conheço o amado da minha alma e eu sei que o meu pecado fere o coração dele e daí eu consigo me arrepender, pedir perdão para ele, já estou perdoada, já estou com ele novamente, continuamente com ele. Amém? Mas então, voltando à questão de como eu me cheguei ao Senhor. Eu era essa pessoa completamente contrária ao caminho de Deus. Eu estava contrário. Deus tinha um caminho para mim, eu estava contrária àquele caminho. E quando foi, e eu falava para Deus assim, do meu jeito,
Eu tinha pavor de escuridão, então quando eu ia dormir eu falava assim, Senhor, Deus, se existe céu, se existe inferno, porque a religião que eu estava, ela não tinha me dado a certeza do que eu era, onde eu estava indo, quem era Deus, o que Deus tinha para mim. Ela não me mostrou isso. Ela me mostrou muitos rituais religiosos, mas ela não me apresentou a palavra de Deus, onde Deus se revela através dela. Aí eu era completamente leiga das coisas de Deus. Mas a Bíblia também é linda e fala lá em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então esse desejo de ser preenchido pela eternidade, por aquele que é eterno, mexia comigo, e quando eu ia dormir eu falava assim, Senhor, Deus, se o Senhor existe de fato, o Senhor faz alguma coisa aí por mim, porque se existe esse negócio de céu e inferno, eu não quero ir para o inferno, mas eu não consigo deixar as coisas que eu sei que desagradam ao Senhor, porque a Bíblia também fala que a gente tem consciência do que é certo e que é errado, e eu fazia muita coisa errada. Eu era egocêntrica demais, eu era, nossa, ambiciosa. Olha, Deus teve muito misericórdia da minha vida e ainda me segurou, porque a Bíblia também fala que Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, né? Então, depois a gente vai conhecendo, a gente vai falando, Senhor, como esses versículos são verdade na minha vida. Deus me segurou muito, porque se não fosse a mão de Deus, misericórdia, onde eu estava hoje. Aí, e essa era a minha oração na hora de dormir. Eu falava, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor faz alguma coisa, porque o negócio é feio, eu vou pro inferno, né? Eu era, nossa, assim, vingativa. Nossa, eu não dormia se eu não desse o troco de alguma coisa que alguém tivesse feito pra mim. Era terrível. Brigava na rua. Ai, gente, é uma coisa terrível. Uma hora eu vou contar só o meu testemunho, olha. Mas, enfim, aí Deus permitiu uma coisa, mais uma coisa que doeu, mais que doeu, mais que doeu, mais que doeu. Deus permitiu a gente enfrentar um câncer. E naquele momento do câncer se apresentando para minha família, eu fui a primeira que caí no chão e eu gritava para ele e eu falava, se o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe, porque eu preciso crer que o Senhor existe. Eu preciso crer de fato que o Senhor existe, que o Senhor tem poder para tomar conta dessa situação. E naquele momento Deus foi conduzindo a minha vida e me levando para a presença dele, porque eu rasguei o meu coração. E depois de um tempo caminhando com ele, eu encontrei um versículo que fala, clama a mim e mostrar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então naquele dia eu falei, Senhor, esse versículo se cumpriu na minha vida, aquele dia que eu caí no chão, eu clamei, eu gritei e o Senhor veio. E naquele dia que eu caída no chão, eu olhava para cima e eu queria ver Deus. E eu clamei com a minha dor, com a minha necessidade, com o meu desespero, tudo se chegou num lugar só e clamou ao Senhor. E Ele veio e começou a se revelar para mim. Eu ganhei uma Bíblia. E daí eu comecei a falar com ele e ouvir o que ele tinha para falar para mim. E desde então o Senhor tem conduzido a minha vida. Ah, mas foi só um mar de rosa depois que eu conheci ele? Não. Por quê? Porque eu cheguei cheia de carrapicho, eu cheguei cheia de ferida, eu cheguei imunda pelo pecado e Deus ainda foi permitindo muitas coisas e muitas consequências de coisas que eu escolhi sem a direção dele. Então eu passei muitas coisas, mas eu passei com ele. Nós entramos numa fornalha, mas ele entrou junto com a gente, né? Nós atravessamos o mar, ele abriu um mar para minha família passar. E hoje, pela graça, misericórdia, o poder de Deus, aquele câncer foi vencido e já temos vitória aí, 19, 6, 13 anos, 20, né? Ela tá com 20, 14 anos que temos vitória sobre esse câncer, sem nenhum vestígio desse câncer voltar. Então, Deus é tremendo. E daí eu falo, aquele câncer aparentemente parecia que ia nos destruir, porque era na vida da minha sobrinha. Mas, durante um ano antes disso acontecer, Deus trouxe ela para tão perto de mim, que além do contato de família, foi uma relação muito forte.
E daí, logo em seguida, veio essa situação e ali eu tive uns meses antes para gerar ela como filha e depois sentir na pele mesmo o fogo daquela doença, né? E a minha preocupação não era só com ela, era com a minha irmã, era com a minha mãe, com a família toda, né? Que estava sofrendo com aquilo. E lógico, em primeiro lugar era ela, mas depois vinha esse povo todo e o desespero de ver Deus fazer um milagre na vida dela. Mas Deus foi tão lindo que no primeiro dia que eu entrei numa igreja querendo ouvi-lo, eu não ouvi ninguém, eu só ouvi ele. Eu não lembro quem foi o pregador que pregou naquela noite, eu não lembro que cara que ele tinha, que rosto que ele tinha, eu não lembro. Eu só lembro que eu falava e o Pai respondia, eu falava e o Pai respondia, eu falava e o Pai respondia. Foi um encontro maravilhoso. Foi como se eu tivesse assim, saindo desesperada, de braços abertos, clamando a ele e ele viesse. E ele me abraçou naquele dia e nunca mais me negou o colo. Então aquele câncer que parecia que ia nos destruir, ele veio para revelar a pessoa de Deus na minha vida e na vida da minha família. Muitas pessoas foram resgatadas do inferno através desse câncer. Muitas pessoas foram curadas através da nossa vida, que o poder de Deus se manifesta nesse mundo através de pessoas, né? Nós, quando abraçamos alguém, nós estamos levando o abraço de Deus para essa pessoa. Quando nós cuidamos de alguém, nós estamos levando o cuidado de Deus para essa pessoa. O que eu estou fazendo aqui agora é levando de Deus uma palavra para cada um de vocês, porque Deus não vai descer, porque nós não suportamos tamanha glória do Senhor. Então Deus usa aquele que está acessível a Ele, que está disponível a Ele, para levar uma palavra de ânimo. Então, minha querida, meu querido, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Então, o que eu quero passar com esse pequeno vídeo é que, na sua dificuldade, dobre seu joelho e fale sim com Ele. E saiba que Ele quer falar com você, mas é necessário você também parar para ouvi-lo. E você parar para ouvir é você pegar uma Bíblia. Hoje tem Bíblia aí para você instalar no celular, tem Bíblia baratinho nas lojas, tá? É ter interesse de conhecer a pessoa de Deus. E fica essa palavra de Romanos 8:28 que diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, hoje a gente consegue de fato, não só de palavras, de fato dizer a Deus, obrigado por aquele câncer. Porque se não fosse aquele câncer, eu apenas conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas aquele câncer me fez conhecer o Senhor, de andar com o Senhor. E quando eu ando com Deus, isso já é sinal de que Deus já me resgatou do inferno. Porque o ser humano, ele não nasce e depois ele começa a ir para o inferno. O ser humano foi separado de Deus lá no Éden, quando o ser humano pecou e o pecado entrou na raça humana. Então lá já aconteceu a queda do homem, a separação do homem. Então o homem nasce indo para o inferno. Se no meio dessa trajetória eu não me entregar a Deus, eu não aceitar o que Jesus fez por mim naquela cruz, e morreu a minha morte, porque a justiça foi dada lá no Éden, quando Deus falou, não coma, não me desobedeça, porque se você desobedecer, você vai trilhar um caminho horrível para você, um caminho de dores. Então não faça isso, mas se você fizer, saiba que você vai morrer. E o ser humano, induzido pelo pecado, seduzido pelo pecado, hoje muitas pessoas estão separadas de Deus porque estão dando mais olhos ao pecado, mais valor ao pecado, estão separados de Deus, né? Mas Deus, por sua infinita misericórdia, mandou o Filho dele morrer essa morte. Nossa, nós estávamos mortos, separados de Deus eternamente. Jesus veio e morreu a minha morte e falou, toma a vida de volta. Aceita o que eu fiz por você na cruz? Então tá, tome a sua vida de volta. E quando eu entendo o tamanho amor de Deus, eu tenho automaticamente o desejo de ter comunhão com Ele, de falar com Ele e ouvir o que Ele tem para falar a meu respeito, né?
Então, que esse vídeo desperte você a conhecer o que Deus tem para sua vida. O que Deus tem para sua vida é muito mais do que curar um câncer, que ele curou o câncer da minha sobrinha, para a glória dele. Ele fez maravilhas na nossa família e nos trouxe para o céu. Nós já vivemos o reino de Deus aqui nessa terra, nós já vivemos o reino. Então, que esse vídeo desperte você a conhecer mais a pessoa de Deus, se entregar, abrir seu coração, falar com Ele e buscar na palavra dele alimento para se fortalecer. E creia que todas as coisas colaboram para o seu bem. Deus não quer somente, volto a dizer, curar um câncer, libertar seu filho das drogas, fazer o seu marido ser um marido sincero, íntegro, deixar de ser adúltero, infinitas coisas mais. Quantos problemas, né? Filhos nas drogas, na perdição, no adultério, no roubo, um monte de pecados, né? Deus não quer somente cuidar dessas coisas, Deus quer cuidar dessas coisas, mas também te levar para o céu. Tá bom? Deus abençoe a cada um, que o Espírito Santo tenha mais liberdade para falar no coração de cada um que está ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus.